Hoje eu quero falar com vocês sobre a glória dos templos. Não é a glória do tempo, é a glória dos templos. Vocês sabem, irmãos, que é bem verdade que a Bíblia ela vai falar conosco desde o início de Gênesis. Apesar que o primeiro livro escrito não foi Gênesis, foi Jó. Mas Gênesis é o modelo, a aparição. Gênesis é a primeira comunicação de Deus para com os homens, da forma da criação de tudo que existe no mundo hoje. Então a Gênesis expressa realmente um livro do início, mesmo que ele não foi o primeiro livro a ser escrito, mas ele nos apresenta o livro do início. Bom, Gênesis, ele vai nos mostrar a queda do homem, vai nos mostrar Deus providenciando algo para cobrir o homem, e as coisas vão acontecendo. E depois vai nos mostrar a geração de Caim, a geração de Sete, e vai nos trazer uma narrativa que a geração de Caim foi aquela que não entrou na arca. A geração de Caim foi a geração que não entrou na arca. A geração de Sete foi a geração que entrou na arca. Então, quando Noé, ele entra, ele e a sua família na arca, a geração de Sete é a que entra na arca. A geração de Caim é a que fica. Logo, o tempo se passa e as coisas vão acontecendo, e na história já começa a entrar agora um líder, e esse líder é Moisés, porque o povo tinha meio que se perdido no decorrer da caminhada. O povo tinha em alguns momentos adorado outros deuses, tinha ido para uma terra que não era sua, mas tinha ficado lá enquanto era para sair, acabaram se acomodando com a terra que estavam. Enfim, a história vai passando e Deus vai levantando no decorrer do tempo algumas formas de se comunicar com o povo. Porque no jardim do Éden, Deus descia toda tarde e falava com Adão. Toda tardinha Deus descia e conversava com Adão. Logo no deserto, nós vamos ver que Deus providencia uma coluna de fogo, Deus providencia o Monte Sinai, e todos esses lugares é o lugar que Deus vai falando com o povo. Vocês lembram da parte do Monte Sinai que Deus vai falar com Moisés? E Moisés queria ver tanto Deus, e Deus diz: olha, eu vou passar entre a fenda daquelas duas rochas. E Deus passa por ali, mas a história diz que ele põe a mão na frente, e Moisés sente que todo aquele monte fumegava, e todo aquele monte sentiu a presença de Deus. Pois é, no decorrer do tempo, Deus então prepara Moisés e passa para Moisés que Moisés deveria de construir um tabernáculo. Diga comigo, um tabernáculo. Moisés tinha que construir um tabernáculo. Esse tabernáculo, ele tinha algumas ordenanças. Era o lugar do holocausto, o lugar da entrada, a forma que tinha que fazer ele tinha que ser com tábuas, e tinha que ser também revestido de ouro. E era um lugar onde Deus, como se fosse um lugar onde Deus descia para falar com os sacerdotes. Então não era todos, não era qualquer um, ou não era qualquer homem que poderia entrar no tabernáculo. No tabernáculo só poderia entrar um homem separado, alguém que Deus tinha preparado para fazer aquele trabalho, aquele ritual. Tinha que entrar no tabernáculo, falar com Deus, apresentar aquele sacrifício ao Senhor, e aquilo tudo ia acontecendo. Depois que as coisas passaram pelo tabernáculo, aí daqui a um pouco vem também a tenda, ou o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Moisés é e depois vem a tenda de Davi. Vocês lembram quando Davi ele assumiu Israel? O primeiro rei de Israel era Saul.
Então Saul, ele fez aquilo que não agradou a Deus, e Deus desconstituiu ele como rei daquela nação. Pois bem, não era Deus que tinha separado Saul para ser rei de Israel. Quem tinha separado Saul para ser rei de Israel era o homem. Tanto é que Samuel, quando vai ungir Saul como rei, Samuel leva um vaso e unge Davi como rei. Samuel era um tipo de um profeta, alguém que ungia a pessoa para exercer algum cargo daquela época. E quando Samuel vai ungir Davi, Samuel não unge ele com vaso, Samuel unge ele com um chifre de um carneiro. Por quê? Porque o vaso era a estrutura feita pelo homem, o chifre do carneiro era uma estrutura espiritual, era por um carneiro, pelo um animal. Esse animal, a qual muitas vezes era morto para o sacrifício. Então a unção de Saul era uma unção humana, a unção de Davi era uma unção divina. A unção de Davi era uma unção divina, a unção de Saul era uma unção humana. Quem escolheu Saul para ser naquele tempo rei era o próprio povo, mas quem escolheu Davi para ser o rei foi o próprio Deus. Tanto é que Samuel, presta atenção comigo, irmãos, Samuel vai até a casa de Davi, e Davi tinha mais irmãos, e Jessé é o pai de Davi. Então diz a história que Samuel vai lá ungir o rei de Israel. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vê todos os irmãos de Jessé. Passa um irmão, e os irmãos de Davi eram tudo preparados, homens treinados, homens fortes, menos Davi. Davi não era um homem forte, Davi não era um homem robusto, Davi não era um homem preparado para a guerra. Todos os outros irmãos eram, Davi não. O que Davi era, pastor? Davi era cuidador de ovelha. E diz que a história é que Samuel vai na casa de Jessé, e quando chega lá para ungir Davi, ele não sabe que é Davi, ele vai lá para ungir um dos filhos de Jessé. Quando passa o primeiro filho, ele já diz assim: é esse aqui. O cara era forte, o cara era treinado, tinha toda a aparência de ser um grande líder. E quando ele vai ungir, Deus fala com ele: Samuel, eu não olho como o homem olha, eu não observo como o homem observa. Você está vendo o exterior, eu estou vendo o interior. Então não é este homem. Aí Davi então é o outro, ou melhor, Samuel é o outro. Não é o outro. Quem é então? Senhor, quem é? Aí Samuel pergunta para Jessé: tu tem mais algum filho? E ele diz: tenho, mas não está aqui, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Então essa história que eu estou contando para vocês é que quando então mandam chamar, Davi chega, e quando Davi chega, Deus confirma para Samuel: é esse, pode ungir. E quando então Samuel unge Davi como rei de Israel, Davi, tá bom, obrigado, e volta para cuidar das ovelhas do campo. Davi é ungido a rei, mas volta para cuidar das ovelhas do campo. O que isso quer dizer, irmãos? Que ele tinha uma tarefa a cumprir, ele tinha uma responsabilidade. Mesmo sendo rei, mesmo sendo agora ungido, ele tinha que continuar cuidando das ovelhas do seu pai. Isso mostra um coração, mostra humildade, simplicidade, mostra realmente ele com coração para fazer aquilo que foi designado pelo pai. Pois bem, quando então Davi ele vai até Israel, e Israel está tendo uma guerra. Por quê? O gigante Golias, todos devem conhecer, ou já viram algum filmezinho ou alguma história de gigante Golias. O gigante Golias está lá afrontando o povo de Israel. O gigante Golias está lá dizendo que vai matar todo mundo, vai acabar com tudo e não sei o que mais. Aí chega quem? Chega Davi. Só que Davi não foi para lutar, Davi foi para levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Davi não foi lutar, Davi foi levar comida. Quando Davi chega lá, ele olha aquele gigante afrontando o povo de Deus e começa a dizer: mas quem ele acha que ele é afrontando o povo de Deus? Quem ele acha que ele é afrontando o povo que o Senhor separou? Quem ele acha que ele é? E aí quando ele vai pensando nisso, as coisas estão acontecendo. Então o que ele faz então? Então ele se apronta para enfrentar o gigante. Os seus irmãos dizem para ele bem assim: vai para casa,
Tu não tem as ovelhas para cuidar? Vai fazer tua responsabilidade, vai fazer teus compromissos. O que tu acha que tu está fazendo aqui? Mas Davi tinha sido ungido, Davi tinha sido separado, Davi tinha sido escolhido pelo próprio Deus. Então a força que Davi está tendo ali agora, a ousadia que Davi está tendo ali agora, não é do próprio Davi, mas sim do espírito de poder que ele recebeu, a unção que ele recebeu. Então essa unção que ele recebeu que faz a diferença. E ele diz: não, ele está enfrentando o povo de Israel, o povo de Deus, e não vou deixar assim. Então ele vai e enfrenta o gigante Golias. E a história diz que ele mata o gigante Golias, arranca a sua cabeça e mostra para todo mundo o Deus que ele servia, um Deus de Israel. Pois bem, por que eu estou contando tudo isso? Porque quando Israel então quando Davi vence pelo povo de Israel, Davi então conquista o reinado. E quando Davi conquista o reinado, ele vai procurar algo muito de valor em Israel. Ele vai procurar a Arca da Aliança. E quando ele vai procurar a Arca da Aliança, que tipifica a presença de Deus, ele não acha a Arca da Aliança em Israel. Por quê? Porque a arca tinha sido roubada. A arca estava junto com os filisteus. Diz a história que os filisteus roubaram a arca, que quer dizer a presença de Deus, e colocaram a arca na frente do deus Dagon. E diz a história que o deus Dagon, no outro dia, quando foram ver como é que o deus Dagon estava com as suas mãos caídas. E eles se preocuparam muito. E na outra noite eles foram ver, a cabeça do deus Dagon tinha caído. Isso quer dizer que não existe outro Deus na presença do nosso Deus que não tem que se curvar para Ele. Então eles têm medo disso e eles tiram a arca da aliança dos filisteus e colocam em outro lugar. Em outro lugar. Pois bem, quando Davi então vai assumir o reinado, ele olha, cadê a arca? Para um pouquinho. Como que o povo de Deus pode estar sem o seu Deus? Naquele tempo, irmãos, Deus não movia como nós estamos agora falando. Naquele tempo, Deus se movia através de um lugar, de um posicionamento, de alguma coisa. E aquela coisa que Deus estava naquele momento, usando coisa, o termo você puder entender, mas era a Arca da Aliança. É ali que Deus simbolizava a presença dele. Então onde a arca estava, Deus estava. Aonde a arca ia, Deus ia. Era assim. Como também no tabernáculo de Moisés. Aonde eles botavam o tabernáculo, aquelas tendas que você já deve ter visto, aonde estava aquela tenda era onde Deus descia para falar com o povo. Pois bem, quando então Davi chegou em Israel, Davi olha e diz assim: cadê a arca? A arca não está aqui, onde é que está a arca? Vamos buscar a arca. Eles vão buscar a arca na casa de Abinadab. Eles buscam a arca de lá. A história diz que eles botam a arca em cima de uma carroça de boi. E quando eles chegam em algum determinado lugar, a carroça de boi, ela balança e a arca cai de cima. Melhor, quase cai. Quando ela quase cai, a Bíblia diz que Uza estende a mão e tenta segurar a arca. Logo quando ele faz isso, ele morre na hora, fulminado. Muitos já se perguntaram, e talvez você já se perguntou, por que Uza morreu? Sabe onde é que a arca estava? A arca estava na casa de Abinadab. Sabe onde é que Uza morava? Na casa de Abinadab. Então onde é que estava a arca de Deus? Estava na casa de Abinadab e também na casa de Uza. E por que Uza põe a mão e morre? Presta atenção. Quando eu valorizo a presença de Deus, Deus muda naquele lugar. Você não entendeu, né? Presta atenção aqui, irmãos. Você precisa prestar atenção, porque para Deus, para você, talvez não aconteça nada falando em Deus. Para outros aconteça muita coisa, porque na medida que eu valorizo, mais tem valor Deus. Vou explicar. A arca estava onde? Na casa de Uza. A arca estava onde? Na casa de Abinadab. Quando Davi manda buscar a arca, Davi está dizendo o quê? Tem valor. É importante, tem poder. E eu creio, Davi está dizendo, que Deus
está naquela arca. Quando Uza e Abinadab estão com a arca na casa, sabe o que eles fazem? Deixa essa arca aí, deixa ela aí, coloca ela num cantinho. Eles desvalorizam a arca. Por que eu digo isso? Porque, presta atenção, quando Uza estende a mão, agora a arca já tem poder, agora a arca já tem força, agora a arca já é Deus. E ele morre na hora, fulminado. Por quê? Porque a história diz que só podia colocar a mão na arca sacerdote, alguém separado. Lembra que eu falei para vocês? Só alguém que era separado que poderia chegar na arca. Uza não era separado. Mas por que antes não morreu? Porque antes a arca não era nada para ele. Então eu quero dizer para você, querido, se você vem no culto, vem na igreja, está ouvindo falar de Deus, e para você Deus não tem todo esse valor, Deus vai continuar não tendo valor para você. Mas se você vem aqui e crê que Deus é poderoso para mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar teus negócios, mudar teu esposo, teu filho, retirar onde é que ele está, fazer a transformação, Ele vai fazer. Vem aqui e se ouve o evangelho e canta junto, e isso é maravilhoso, você é muito bem-vindo. Mas eu quero dizer para você, Deus tem muito mais para revelar para você. Deus tem muito mais para revelar para você. Uza ficava ali, que bom que a arca está aqui, deixa ela aí. Abinadab, por que eu digo isso, irmão? Porque, presta atenção, quando a arca, então, os bois se movem, e a arca quase cai, e Uza põe a mão, Uza morre, porque Uza, ele não pensou que a intimidade demais com a unção pode ser perigoso. A intimidade demais com quem tem unção é perigoso. Presta atenção, a minha esposa não precisava fazer isso, mas ela me chama de pastor. Meus filhos não precisavam fazer isso, me chamam de pastor. O Ian não precisava fazer isso, ele me chama de pastor. Meu futuro hoje. Eu disse que não ia chamar mais assim, vou profetizar, amém. Ian, a Paola não precisava de me chamar de pastor, me chamam de pastor. Muitos irmãos aqui, pessoas que trabalham comigo não precisavam. Mas por que eles fazem isso? Porque reconhecem o quê? A unção. A unção. Então eu quero que você, quando falar com o teu cônjuge, falar com a tua esposa, preste atenção, você está falando com um ungido de Deus. Então não fale de qualquer maneira, não fale de qualquer jeito, porque algumas coisas podem morrer na tua vida. Então acredite, creia nisso, há algo de poder dentro de nós, há algo soberano dentro de mim, dentro de você e dentro de muitos aqui. Então não é que muitas vezes, pastor, tem que me chamar de pastor. Eu tenho irmãos aqui, minhas irmãs de sangue, meu cunhado, eu tenho muita família aqui na igreja. E quando a gente se reúne com a família mesmo, estamos lá, ou comendo um churrasco, ou visitando a casa de um pai, de uma mãe, eles às vezes vão falar comigo e eu tenho um apelido, não vou falar com o apelido, eu vou falar assim, a minha avó colocou esse apelido, então um apelido carinhoso, ela me chama de Andes, que ela não conseguiu falar Anderson, então é Andio. Então ela começou, o Andio ficou. Então o Andio ficou. E quando a gente está na família, muitas vezes eles vão me chamar de Andio, né? Minha irmã, elas vão fazer assim, o Andio, e elas dizem, pastor. Brincando, não exige isso de ninguém, capaz, nunca vou exigir. Pode me chamar de Anderson, de irmão, sem problema. Mas o que eu estou falando aqui é que a unção. Então, se você não vê alguém com essa unção, esse alguém talvez não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Como a arca na casa de Abinadab e Uza, a arca não fez diferença nenhuma, porque eles não reconheciam a unção. Sabe por que Jesus não fez nenhum milagre em Nazaré? Porque eles não reconheciam a unção em Jesus. Então acredite, quando um esposo orar por você, reconheça a unção na vida dele. Quando você orar por alguém, reconheça a unção naquela pessoa.
Quando você que está do lado de alguém aqui, você não sabe, você está do lado de um príncipe, de uma princesa de Deus, de alguém que Deus resolveu fazer morada e fazer a diferença da sua vida. Você não imagina isso? Mas sabe por quê? Porque quando o cavalo, a carroça lá com os bois, ela meio que inclinou, ela foi parar onde a arca? Foi parar na casa de Obed-edom. Ela foi parar na casa de Obed-edom. Na casa de Obed-edom, era uma casa velha, a esposa não gerava filho, ele era um pobretão, um esquecido à beira do caminho. A arca ficou lá, sabe quanto tempo? 3 meses, diga comigo, 3 meses. Está fraco, diga comigo, 3 meses. A arca, 3 meses na casa de Obed-edom. Davi então foi embora, consultou lá como é que deveria de carregar a arca. Ele entendeu que a arca tinha que ser carregada pelos homens, tudo bem. Então ele mudou a estratégia. Chegou na casa de Obed-edom, alguém bateu lá assim, só que bateu na casa errada. Por quê? Porque a casa de Obed-edom não era mais a mesma. A casa de Obed-edom já era uma casa nova. O terreno de Obed-edom não era mais o mesmo. Obed-edom estava com uma plantação enorme. A mulher de Obed-edom, que também não poderia ter filho, já estava também com sinais que estava grávida. Por quê? Porque quando a arca chegou na casa de Obed-edom, Obed-edom abriu a janelinha ali, né? Abriu a janelinha, olhou a arca e falou: meu, que isso? Deus meu, a arca de Israel, essa arca tem poder. Coloca aqui na beira, coloca aqui no meio da sala. E eu quero conjecturar com vocês, eu não estava lá, mas é só. Aí ele começa a dizer: a arca está aqui, a arca está aqui, a arca está aqui. Não toca na arca, não chega perto. É Deus de Israel, é Deus de Israel. E como aconteceu? Em 3 meses a vida de Obed-edom mudou. Ela ficou mais de 20 anos na casa de Abinadad e de Uza. E o que mudou lá? Nada. Eu quero dizer para você, talvez você pode ficar anos ouvindo a palavra e nada mudar. Pode chegar alguém aqui e valorizar o Deus que eu estou pregando e tudo mudar em 3 meses. Então quando você abre a sua casa para ter uma conexão, não acha que é qualquer coisa que está acontecendo, irmão. Não acha isso. Quando você abre a sua casa para ter uma conexão, é a igreja que está se reunindo ali, e pessoas estão ouvindo o poder do evangelho, estão sendo transformadas. Então não há qualquer coisa, não. É o mover dos céus na tua casa. Aleluia. Mas por que eu falei isso aí tudo, irmão? Não comecei a pregar, né? Na primeira parte do meu esboço aqui. Deixa eu entender para vocês uma coisa. Quando Davi então entra no Israel, ele procura a arca, não acha, vai buscar, já preguei tudo isso. E quando ele traz a arca, ele faz o que? Uma tenda. Ele prepara então uma tenda. E a Bíblia diz que ele entra em Israel, prepara uma tenda. Obed-edom, que estava esquecido, abandonado lá, ele traz Obed-edom junto e põe Obed-edom para trabalhar na tenda, para cuidar da tenda, para ser porteiro da tenda. Ele contrata outros irmãos e começa todo mundo ali para adorar o Senhor, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor na tenda. Então Davi faz o quê? Uma tenda. E pode se chamar também de tabernáculo de Davi. Então tem o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi. E agora também eu quero falar com vocês sobre o templo de Salomão. Por que eu falei tudo isso para vocês? Para mim chegar na tenda. Porque aonde a arca tinha que ficar era num lugar. E esse lugar tinha que ser preparado por homens. Então Davi prepara o lugar para colocar a arca. Então tinha 3 lugares que Deus se manifestava. Primeiro era um tabernáculo de Moisés. Segundo era lá a tenda de Davi. E o terceiro era o templo de Salomão. Agora hoje em dia nós já temos até uma réplica, né, do templo de Salomão, feito aí por uma igreja. Eu acredito que o templo daquela época era um templo ainda muito mais, digamos assim, profundo, muito mais ainda poderoso. Mas respeito, cada um faz a sua vida o que quer. Eles fizeram então a réplica do templo de Salomão. O templo de Salomão, queridos, ele é um templo de muitíssimo, digamos assim, grandioso. Ele era muito rico. O tabernáculo de Moisés era um tabernáculo feito de madeira, e as madeiras eram madeiras de acácia. Era algo mais simples. A tenda de Davi também era algo simples,
algo que eles me fizeram de madeira. Também prepararam ali as suas formas de fazer em tecidos, como entrava, tudo bem, tudo muito simples, tudo muito bem feito, tudo muito ungido, tudo com as suas características e as suas tipificações, mas tudo muito simples. Quando chegamos então no Templo de Salomão, as coisas tudo são ampliadas. No Templo de Salomão, queridos, a glória que resplandecia naquele templo era algo muito caro, muito valioso. Então acredite uma coisa: o tabernáculo de Moisés era um, o tabernáculo de Davi era outro, e agora tem o Templo de Salomão. Todos eles, de alguma forma ou outra, eles vêm crescendo, eles vêm aumentando a forma. O tabernáculo de Davi era simples, mas era muito profundo. É algo muito espiritual. Era algo que Davi preparou ali os louvores, preparou ali os porteiros, preparou ali os tesoureiros. Então era algo muito também muito bem organizado, digamos assim. Mas aquilo vai aumentando, aquilo vai mudando. E algumas diferenças entre os tabernáculos, né, e os templos. O tabernáculo, ele era como fosse algo que se mexesse. Ele mudava de lugar, o tabernáculo. Então ele podia estar um dia aqui, um dia lá, podia estar andando do deserto para cá, para lá. Ele mudava muitas vezes porque ele era um tabernáculo temporário. Mas o templo não. O templo só ficava no lugar. O templo não saía daquele lugar. E o templo era muito mais digamos assim, glamuroso. O templo era muito mais investimento. Vocês têm uma ideia? No tabernáculo, eles andavam com os pés descalços no chão. No templo, eles entravam e o chão era de ouro. Vocês veem que as coisas vão aumentando. No tabernáculo era de chão, terra. No templo o chão era de ouro. Mas tem umas coisas que me chamam a atenção do templo. Olha só, presta atenção. O tabernáculo fala de um candelabro. Isso aqui eu vou ter que ler porque isso aqui é muita coisa, muito profundo. O tabernáculo fala de um candelabro, mas o templo tinha 10 candelabros, e 10 bacias e 10 mesas. O nível de adoração do templo era maior. Um mar de bronze dos átrios. As medidas do templo eram maiores. No tabernáculo eram 12 e no templo eram 24. Presta atenção. No tabernáculo os sacerdotes ministravam com os pés no chão, mas os templos, o chão era revestido de ouro. Madeira no tabernáculo, de acácia no templo, de acácia no tabernáculo, no templo de cedro. A natureza incorruptível. Tinha também oliveiras, óleo de unção e tudo mais. No tabernáculo era por dentro e por fora tábuas de acácia e revestimento de ouro. No tabernáculo era tábuas de acácia e revestimento de ouro por fora e de ouro por dentro. Pega aí. Mas no templo por fora eram pedras e eles usavam cimento, só que não era um cimento igual ao nosso. Ele é usado um cimento com prata. Então eles derretiam a prata e pegavam a pedra e colocavam por fora. Então o jeito que era colocado nas paredes do templo, as pedras eram colocadas com pedra. Presta atenção aí. A oferta de Davi para construir o templo, no valor mais ou menos aproximado de hoje, foi de 30 milhões de reais. Os tesouros do reino, eles deram mais ou menos 3.500 toneladas de prata. Os príncipes deram 175 toneladas de ouro e mais 10 mil moedas de prata. Então eu estou dizendo para vocês, esta era a construção do templo. O tabernáculo era mais simples. Na tenda de Moisés era mais simples, mas era mais profundo. Mas no templo de Salomão eram o chão de ouro. E por fora eram colocadas pedras, mas as pedras misturadas com prata. Então não era o cimento e areia que nós usamos, e nem barro que era usado. Era derretido a prata,
pegado a prata e colocado na pedra, e colocado a pedra nas paredes do templo. Presta atenção. Davi, ele fez o projeto. Davi não construiu o templo. Davi, ele só fez a estrutura, ou melhor, desenhou. Ele era um engenheiro da obra. Mas só Salomão que fez. Por que Davi não fez? Porque Davi tinha muito sangue nas mãos. Davi era um homem de muito esforço, de muita guerra. Salomão não. Então Salomão, ele é o que constrói o templo. Porque Salomão não tinha muito esforço. Salomão tipifica alguém que estava mais em paz do que Davi. Não que Davi não tinha paz, não é isso. Mas Salomão, ele vivia na paz. Então, acredite nisso. Quando a gente está fazendo alguma coisa para o Senhor, a gente tem que buscar aquilo que está fazendo, fazer aquilo na paz, sem muito esforço. Se eu, por exemplo, vim aqui ministrar para vocês agora, e eu estou muito preocupado do que eu vou falar, porque eu estou perdendo o sono, porque eu quero falar tanta coisa bonita, eloquente, eu quero falar isso, aquilo. Eu estou até, realmente, de certo modo, tentando passar o melhor para vocês. Mas eu devo de confiar no Espírito Santo de Deus. Eu devo de confiar em Deus. Então, quando você abre a sua casa, quando você vai numa conexão, ou quando você é líder, você deve se preparar, sim, é claro, mas você deve de confiar em Deus. Você deve de esperar que o Senhor falará através de você. Porque se você gera muito esforço, se você gera muito trabalho, você pode estar caindo na sua vontade e nos seus desejos de agradar alguém. Acredite, nós temos que ser educados, nós temos que receber todas as pessoas, mas o que faz diferença não é só isso. O que faz diferença é a unção, é o que sai da nossa boca quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está falando com alguém. Então no tabernáculo havia o sacerdote, no templo entrava rei e sacerdote. Bota para mim em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, por favor. Vamos ler aqui. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Para um pouquinho. Eu estou falando do tabernáculo onde Deus descia, da tenda de Davi, onde Deus também falava, e agora estou falando do templo de Salomão, aonde Deus também pediu para que Davi desse para que Salomão construísse. Salomão é o filho de Davi. Mas em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai dizer o quê? Vai dizer que vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. O que está acontecendo aqui? Aconteceu uma mudança, irmãos. Presta atenção. Primeiro Deus desce no tabernáculo, depois ele desce na tenda de Davi, depois ele chega no templo, e depois do templo ele começa a morar em outro lugar. E esse outro lugar que ele vai morar é dentro de mim, dentro de você. Mas como em Deus tudo amplia, presta atenção. Então é como se você fosse mais valioso do que ouro. Olha só, o que a gente muitas vezes negligencia? O que muitas vezes a gente não entende? Que Deus, Ele é soberano, que Deus é poderoso, e que Ele habitava em lugares muito nobres. Então, quando Jesus entra para a história, é como se o Deus virasse um ser humano, se diminuísse, e nessa diminuição ele viesse habitar entre nós, e ele não saísse mais da habitação entre nós. Então ele não volta para o templo, ele não volta para o tabernáculo, ele está morando aonde? Dentro de mim e de você. Então acredite, Deus não está mais no templo, Deus não está mais no tabernáculo, e Deus não está mais na arca da aliança. Deus escolheu um outro lugar para morar, e esse outro lugar é você. Agora entenda uma coisa, irmãos, fala sério. Tem vezes que a gente acha que está mais sozinho. Que como é que é o nome daquele ator lá que ficou náufrago lá? Quem já viu o filme do náufrago lá? Pegou a bolinha, a bola era Wilson. Ele só tinha o Wilson. E às vezes tem alguns irmãos que nem o Wilson tem. Não é?
estou tão sozinha, estou tão desanimado, estou tão triste. E de fato, às vezes acontece isso com a nossa vida. Mas se eu disser para você que você tem um Deus dentro de você, muda ou não muda tudo? Muda tudo. Muda tudo. O fato é que muitas vezes a gente não crê nisso. Agora olha o que está escrito lá, volte de novo na mensagem. Paulo está escrevendo a carta à igreja de Corinto. Vocês não sabem que são. Vocês não sabem que vocês são morada, habitação, santuário de Deus. E que Deus habita em vocês. Acredita, irmãos? Coloca lá João 17, 21, 22. João 17, 21, 22. Olha lá, presta atenção aqui. Para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Próximo. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, presta atenção. Jesus está dizendo que deu a glória. O Senhor habita em nós. Então a glória que estava no Filho, agora está onde? Está pelo Espírito Santo em nós. Então nós não somos agora um vazio, um saco furado. Nós somos habitação, morada de Deus. O Senhor habita dentro de nós. Acredite, irmãos, nisso. Mas, pastor, o templo não era ruas de ouro, ou melhor, o chão de ouro era. As pedras não eram colocadas na parede com prata. Sim, era tudo muito belo, tudo era muito ampliado, tudo era muito poderoso. E agora o Senhor se fez homem, desceu nessa terra, e através do Espírito Santo habita em mim e em você. Então quer dizer que você vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais de qualquer dinheiro na face da terra. Você tem muito valor. Escute isso. Olha só, no templo as pedras eram fixadas com prata. Isso quer dizer redenção. Nós fomos redimidos, não mais com prata nem ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Então no templo, para fazer o templo, pegava-se prata e colava-se as pedras na parede do templo. Hoje você não está mais sendo assim, sendo colocado prata em você, porque isso se chamava-se redenção. Hoje você está com uma pedra viva no santuário de Deus, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Mas agora deixa eu explicar para vocês aqui. Agora eu tenho que ser mais devagar, porque isso aqui é muito profundo. Eu tenho que explicar para você entender tudo isso aqui. No templo, as pedras eram afixadas com prata, que quer dizer redenção. Nós fomos redimidos, não com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Jesus é a pedra viva. Nós, como pedras vivas, somos edificados na casa espiritual. A glória do último tempo será maior do que essa. A casa é a igreja. Quando for edificada, a glória se manifesta. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Entenda isso, irmãos. Nós somos pedras vivas do Senhor. Quem já ouviu isso? Vocês são as pedras vivas do Senhor. Por que nós somos as pedras vivas? Porque o Senhor está fazendo um novo templo. Olha lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Eu sei que talvez alguém bugou agora, né? Pastor, eu sou habitação de Deus, Deus habita em mim, mas eu também sou pedra. Sim, você é uma pedra, só que agora é uma pedra viva. Você é uma pedra viva, que não está sendo mais colocada nas paredes do templo com prata e nem com cimento, mas está sendo colocada nas paredes do templo com o sangue precioso de Jesus Cristo. Então, a edificação da casa espiritual. Então acredite, irmãos. Por isso que aonde 2 ou 3 estiverem ali o Senhor está.
que a Bíblia diz isso? Porque quando eu e você estamos juntos, quando nós aqui como igreja estamos juntos, nós estamos construindo um edifício. Nós estamos construindo uma casa juntos. Por isso que nós somos pedras. E essas pedras ligadas uma na outra, constroem um lugar. E nesse lugar é onde Deus se revela. Por isso que na igreja, quando nós nos reunimos assim como corpo, as coisas acontecem muito mais fácil, ou muito mais, digamos assim, com profundidade, quando você está sozinho. Ou alguns até têm um encontro muito poderoso sozinho. Mas eu quero dizer que a edificação que Deus quer para nós como seres humanos aqui na terra, é que nós juntos como igreja, demonstrando a glória de Deus. Então não adianta a pessoa dizer: eu me sinto muito bem, eu estou em Jesus, eu estou em Cristo, mas eu não gosto de congregar. Acredite nisso. Nós somos pedras vivas do Senhor, e as pedras têm que estar uma ligada à outra para construir algo para Deus. Então você precisa do teu irmão que está ao teu lado. Eu preciso de vocês, porque juntos estamos construindo algo para o Senhor. Então quando a sociedade ela olha uma igreja, ela não olha somente um templo, um lugar. Ela olha um povo que está dizendo: Hosana, ó glória, ó Deus poderoso, ó Jesus, Salvador, Redentor, o Senhor que faz prodígio, milagre, maravilha. Então a igreja está dizendo o quê? Que o nome do Senhor seja glorificado. Então acredite, nós somos pedras vivas. Você é maior do que o tabernáculo, o templo, porque Deus mora em você. Então muitos valorizam a vida, e isso é precioso, mas acredite, valoriza o propósito. Muitos valorizam muitas coisas na vida, e não é errado valorizar a família, esposo, trabalho, isso é maravilhoso. Mas acredite, você tem que valorizar o propósito. E você recebeu na sua vida um propósito de edificar uma vida espiritual, edificar uns aos outros uma igreja, e essa igreja ela está sendo edificada através de mim e de você. Coloca lá Hebreus 10:19 para nós. Hebreus 10:19. Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Então presta atenção. Quando nós apresentamos uma igreja para o Senhor, quando nós se apresentamos como corpo, nós somos sim sacerdotes e reis, e só temos essa liberdade de apresentar ao Senhor através do sangue de Jesus, através do Senhor, através da remissão, através da justificação, através do perdão, é que nós construímos uma casa para Deus. E nós estamos edificando cada culto, cada conexão, cada oração, cada estudo, cada discipulado, cada uma ligação. Nós estamos juntos edificando uma obra para o Senhor. Juntos nós estamos edificando uma casa para o Senhor. Então por isso que eu digo, é muito importante você estar ligado uns aos outros. É muito importante você não ser uma pedra que está rolando de qualquer lugar. É muito importante você não ser uma pedra que não tem um destino. É muito importante você ser uma pedra que não tenha um lugar para parar. Porque quanto vale, presta atenção, quanto vale uma pedra ali jogada na rua? Uma pedra comum, não vale nada. Mas quanto vale uma pedra que está aqui nessa coluna? Quanto vale uma pedra que está aqui nessa parede? Se eu tirar uma pedra daquela coluna, talvez nós podemos ter um problema grande aqui dessa estrutura cair, sim ou não? Sim, porque aquela pedra ela está no lugar certo, no momento certo, no dia certo, fazendo a coisa certa. Mas quanto tem de valor uma pedra que está no chão, rolando, de qualquer lugar, de qualquer jeito? Quantos aqui já chutaram algumas britas no chão aí, aquela britinha? Mas pensa como ela tem valor quando eu quero fazer uma estrutura. Quando eu quero cavar um buraco e quero fazer uma estrutura ali naquele buraco, aquela pedra ela tem muito valor. Então acredite, quando nós estamos no lugar certo, no tempo certo, no propósito certo, no dia certo, você não é mais qualquer um. Você tem muito valor como estrutura de edificação na casa do Senhor. Então acredita, líderes que estão aqui, servos que estão aqui, vocês têm muito valor, e vocês têm que sempre se preparar para estar aonde Deus chamou vocês para estar, fazendo aquilo que Ele chamou você para fazer.
porque esse é a chamada e é o propósito de Deus na vida de vocês. Quando eu dou as costas para isso, quando eu não entendo isso, continuo sendo uma pedra viva, mas não é uma pedra que tem grande valor. Mas o Senhor está aqui falando com irmãos e irmãs que tem muito valor, que tem muito valor, que tem sim uma obra para cada um de vocês, tem um lugar certo para encaixar vocês. E acredite, irmãos, as pedras que Salomão usava na edificação do templo não era qualquer pedra. Coloca lá para mim, 1 Reis 6:7. 1 Reis 6:7. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouvia no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeiras, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Coloca na RA para mim, que vai dizer no templo usado pedras finíssimas. Olha lá, ó. Edificasse a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, mangueiras que nem martelo, nem machado, nem instrumento de alguém de ferro se ouvia na casa quando se edificava. Então, edificava-se com as pedras já preparadas. E dizem em outra tradução que também eram pedras finíssimas, pedras de grande valor, pedras que não eram qualquer umas pedras, eram pedras que eram preparadas para ser colocadas no templo. E nenhum instrumento podia ser usado lá no templo. Então eles cortavam as pedras lá na pedreira, já serravam certinho, vinham com elas da pedreira e encaixavam certinho no templo. No templo não podia ter barulho, no templo não podia ter martelo batendo, no templo não podia ter talhadeira, porque no templo tinha que ser construído tudo com muito silêncio e com muita paz. Acredite uma coisa, eu creio que Deus está fazendo uma obra tão grande em muitas pessoas, Deus está construindo algo tão poderoso entre muitas pessoas, que muitas vezes você não percebe, mas é porque é no silêncio que Deus está fazendo, é bem no silêncio, porque o Senhor não faz nada que dentro de nós que tenha muito barulho. Para construir algo dentro de nós, Ele vai fazendo algo com tanto silêncio, e vai movendo aquilo que tem que ser movido, e vai tirando aquilo que tem que ser tirado, e vai removendo, porque o Senhor é especialista em preparar você para uma grande edificação. Então, por isso que me escuta aqui, talvez ele não fala para alguém, não comunica para alguém, não fala de Jesus para alguém, mas em breve Deus vai abrir a sua boca, e você vai começar a falar do poder do Evangelho, do poder da cruz para outra pessoa, e você vai começar a fazer o quê? Edificar a vida de Deus dentro de alguém. E é para isso que nós somos chamados. Eu estou aqui fazendo isso, edificando a vida do Evangelho de Deus dentro de você, dizendo que você é mais especial, tem mais valor que o templo de Salomão. Você foi escolhido por Deus para que o Senhor faça morada dentro de você, e essa morada te transformou em um sacerdote e um rei. Isso é algo que Deus quer usar na terra para uma edificação, para um propósito, e esse propósito é com você. Bata a mão no peito e diz assim: Senhor, eis-me aqui. Se tu estás trabalhando, o Senhor está trabalhando, diz assim: o Senhor está trabalhando em algumas áreas da minha vida em silêncio, porque eu creio que a obra do teu Espírito é perfeita, é boa e agradável. Faça, Senhor, a tua vontade, que eu seja edificado no teu querer, na paz do Senhor. Amém, querido. Quando você entende a sua chamada, quando você entende o seu propósito, você até vai lutar, você até vai estar em guerras, mas essas guerras estarão em paz. Você buscará nessas guerras a paz, e a paz vai fazer você triunfar sobre grandes vitórias, em nome de Jesus. Deixa eu aqui encerrar dizendo para vocês. Essa semana eu estava lendo sobre um homem chamado Michelangelo.
Talvez alguns conheçam, talvez alguns não conheçam, mas ele foi um grande escultor. E uma vez ele começou a fazer digamos assim, não somente uma estátua, mas ele começou a criar dentro dele uma imagem de um grande personagem bíblico. E dentro dele ele teve um grande desejo de fazer uma escultura de um rei. E desse rei chamava-se Davi. E diz a história que ele vai procurar uma pedra para começar essa escultura de Davi. E essa pedra, muitos já tinham rejeitado. Essa pedra é uma pedra de mármore. E sabe que Davi, ele sabe que muitos rejeitaram essa pedra, mas ele não se importa com isso. Ele vai lá e pega a pior pedra que tinha, que era um mármore. E aquela pedra já tinha sido quebrada na mão de uns. Alguns já tinham tentado fazer alguma escultura com ela, não tinha conseguido. Mas Davi era meio teimoso. Então ele vai lá e busca essa pedra e começa então a fazer a escultura de Davi. Só que antes de ele começar essa escultura, ele manda trazer essa pedra. E essa pedra não podia bater em lugar nenhum. Essa pedra tinha que ser carregada de metro a metro, porque se ela batesse em algum lugar, ela poderia quebrar no meio. E ele não conseguia fazer a escultura. Dizem até que ela já estava no começo de uma escultura, e algum escultor já tinha desistido dela. Mas Davi era meio teimoso. Ele disse: eu não vou desistir dessa pedra, eu vou até o final nessa pedra. Então ele traz aquela pedra, eu até anotei aqui, porque eu achei um absurdo o tamanho dela. Aquela pedra de mármore tinha 5 metros de altura e pesava assim 5,5 toneladas. Então não era qualquer pedrinha, era uma pedra grande e pesada. E Davi então começa a fazer a escultura de Davi. Só que Michelangelo começa a fazer a escultura de Davi. E Michelangelo então ele pega e bota um tapume na volta daquela escultura, porque ele não queria que ninguém visse o projeto dele. E ele começa a fazer aquela escultura, ele começa a bater bem devagarinho. E ele leva-se 3 anos para fazer a escultura. Ele leva 3 anos para fazer a escultura de Davi. Só que nesses 3 anos ninguém está vendo, porque existia tapume na volta dele, e ele saía, fechava aquele tapume e não deixava ninguém ver. E depois de 3 anos ele tira o tapume e as pessoas olham e dizem assim: nossa, que coisa linda, que algo perfeito. E todo mundo começa a deslumbrar tanto que eles querem botar na frente da praça, na frente da igreja principal. E Davi então consultado para levá-la para lá. Eles levam para lá com todo cuidado, colocam aquela estátua linda de Davi ali na frente. E alguns chegam para ele e perguntam para ele: Davi, Michelangelo, como é que tu fez essa estátua e ninguém viu? Como é que você fez isso tão belo, tão perfeito? E Michelangelo sempre foi muito, eu lendo um pouquinho da história dele, muito atrevido nas respostas. Ele dizia: eu me concentrei nisso, e é isso que a minha cabeça projetou, e é isso que eu fiz. Ele faz detalhe dos músculos, detalhe das mãos, das veias, né? Um rosto impactante. E alguns queriam ou achavam que ele deveria de fazer o Davi com a cabeça de Golias na mão, mas não. Michelangelo diz que resolveu fazer o Davi olhando firme para aquele que ele ia destruir daqui um pouco. Moral da história, irmãos, eu quero dizer para vocês que às vezes Deus está fazendo algo tão preciosa em nós. Deus está fazendo algo que vai mudar tanto a nossa vida, mas ainda ninguém está notando, porque Deus colocou tapumes na tua volta, e o Senhor está te guardando, mas Ele está batendo devagarinho, sem muito barulho, com muito silêncio e com muita paz. Está fazendo uma obra-prima, numa pedra que ninguém dava nada, num mármore que ninguém queria usar,
no mármore que ninguém usava para nada, ou muitos que começaram a usar e deixaram de lado. Mas Michelangelo, ele resolveu fazer com esse pior mármore uma escultura bela. Eu quero dizer para você, querido, você sim era a pior pedra que tinha, eu era a pior pedra que tinha, mas Deus escolheu fazer de mim e de você uma escultura para Deus. Deus escolheu de mim e você fazer algo que nós vamos viver a eternidade na presença de Deus. Nós era a pedra feia, nós era uma pedra difícil, uma pedra onde se batia, tudo quebrava, uma pedra podre, poderiam dizer assim, como alguns disseram que o mármore era. Mas Davi escolheu a pior pedra para fazer uma linda escultura. Eu quero dizer para você, Deus escolheu eu e você como uma das piores pedras para fazer algo de belo para o Senhor. E quem está fazendo isso? É o Espírito Santo de Deus. E para que isso? Para junto nós construirmos uma casa, uma habitação para o Senhor. Porque quando nós se reunimos, nós construímos aqui um edifício de exaltação àquele que vive e reina para sempre. O meu conselho para você: não fique uma pedra sozinha. Pega na mão do teu irmão aí, pega na mão do teu irmão, pega na mão dele e diga assim: eu e você somos pedras vivas, e nós juntos estamos construindo um edifício para o Senhor. Então, meu irmão, conta comigo para o que der e vier. Vamos juntos edificar essa obra para o Senhor, porque somos pedras vivas nas mãos daquele que tudo pode. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Davi levou 3 anos para fazer essa estátua. Escute isso. Por 3 meses mudou a vida de Obed-edom. 3 dias Jesus ali ficou como morto. Eu quero dizer para você, prepare aí. Por 3 semanas, tem pessoas que vão começar a ver coisas extraordinárias na sua vida. Se você crê que eu sou profeta de Deus, levanta as tuas 2 mãos e creia nisso. Por 3 semanas, a partir de hoje, algo extraordinário vai acontecer na tua casa, na tua vida, e você vai ver que você não é qualquer pedra, que você não é qualquer coisa. Eu prego nessa noite sobre um novo templo, um templo de poder, um templo de ousadia, um templo de coragem na tua presença, em nome de Jesus. Se você crê que eu estou falando da presença de Deus, levanta as tuas mãos para o céu, fecha ela no ar e diga: eu recebo por 3 meses aquilo que estava fora do lugar, aquilo que estava deslocado, aquilo que não tinha vida, aquilo que estava perdido, vai voltar a acontecer para a glória, para a honra, para a adoração daquele que me chamou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, em nome de Jesus. Se coloca de pé agora, por favor. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Presta atenção numa coisa. Quando o Senhor começou a chamar eu e você, nós estávamos perdidos. Nós éramos como pedras que não têm nenhum valor. Nós rolávamos para todo lugar e não tinha nenhum propósito. Nós éramos pedras que estavam mortas. Mas hoje a Bíblia nos chama de pedras vivas do Senhor. Então acredite, a sua história, ela tem sim um propósito. E esse propósito era para construir uma obra para o Senhor. Por isso que você foi feito uma pedra viva, e você não está sendo mais colocada no templo de Deus, espiritualmente falando, por prata, nem por cimento, nem por areia, mas agora pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que é a obra de redenção poderosa na cruz do Calvário. Então você, nesta noite que me ouve, acredite nisso. Você é uma habitação de Deus. Uma habitação de Deus. Mas porventura você pode dizer: mas eu não me sinto assim.
Quero convidar a banda a passar para cá, em nome de Jesus. Talvez você diga assim: mas eu não me sinto assim, pastor. Talvez aquele mármore feio não, um mármore bonito, deixa eu arrumar, mas uma pedra difícil de lidar, um mármore difícil de fazer alguma escultura, um mármore que já tinha sido rejeitado por muitos. Talvez você está me escutando e você sente essa rejeição, você sente que você não é essa pedra que eu estou falando, que você não é uma pedra preparada para Deus. Talvez você se sente como uma pedra perdida ainda, uma pedra que não tem valor nenhum. Eu quero te convidar, com muita sinceridade, a você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero profetizar para você que você não é uma pedra esquecida, uma pedra que o Senhor não dá valor. Eu quero dizer: tu és minha, eu te farei morada, santuário, habitação de Deus. Então, se você porventura está no nosso meio, se sente perdido ainda, faça que nem essa jovem. Sai do seu lugar agora. Quem está conosco aqui? Não seja mais uma pedra que não tenha valor nenhum. Talvez uma pedra que todos, ou alguns estão até chutando aí, aquela pedra insignificante, uma pedra que não tem propósito nenhum. Eu quero convidar você: venha fazer parte de um propósito, venha fazer parte de uma nova história, venha fazer realmente morada no propósito que Deus quer para você. Eu sei, talvez, que para você que me ouve pela primeira vez ou segunda, falar sobre tabernáculo, sobre tenda, sobre o templo, e dizer que agora Deus não habita em tabernáculo nem templo, mas Deus habita em você, pode ser uma loucura isso. Mas eu quero dizer para você: é a verdade. Deus não habita mais em templo, mãos de homem. Deus habita em você. Feche teus olhos comigo em nome de Jesus. Enquanto a gente louva, fique pensando se você está no lugar certo, se você está fazendo a edificação certa. Acredite nisso. Talvez você está que nem o Michelangelo, mas o Espírito Santo é o Michelangelo. Ele está trabalhando em você. Talvez nessa noite Ele está fazendo um pouquinho melhor o teu coração. Talvez nessa noite Ele está fazendo um pouquinho melhor o teu entendimento, o teu pensamento. E Ele está batendo muito suave, porque Michelangelo, ele não batia com força, ele ia só preparando os detalhes. Talvez agora você está sendo preparado um detalhe que você achava que não tinha jeito de solução, mas Deus está preparando o melhor para você a cada momento, a cada segundo que você ouve, a cada palavra que você ouve. Deus está formando o melhor. Se você quer o melhor do Pai, canta conosco uma canção, faça a tua oração e vem aqui na frente receber mais do Pai. Se você não está conseguindo enxergar teu propósito, não está conseguindo enxergar a razão da tua existência, está meio perdido, não sabendo para onde vai, aonde fica, como faz, o Senhor tem o melhor para você. Ele vai te instruir. Você está do lado de uma pedra viva aí, e essa pedra viva vai ajudar você a ser edificado ainda mais na obra do Senhor. Deixa Ele arredar aí as mesas, mexer nos armários dentro de casa de você. Deixa Ele trabalhar dentro de ti. Ele está formando você ainda uma pedra mais linda, uma pedra mais bela, uma pedra que vai ter o seu valor realmente que é preciso ter, vai fazer aquilo que tem que ser feito. Meu irmão, para de andar com uma pedra solta, uma pedra perdida. Corre para uma conexão, corre para os cultos, fica junto com o irmão, porque você junto, um com o outro, vocês constroem algo que Deus quer que nós construímos. Uma casa, não só uma casa, um edifício
para a glória do nome de Jesus. E quando olharem a igreja como um corpo, vão ver um templo novo, mas um templo de pedras vivas, cheio do Espírito Santo de Deus. Umas pedras edificadas, pedras curadas, pedras formadas, pedras belas. E cada vez mais o nosso inimigo perde. Você que está do lado de alguém, põe a mão no ombro dessa pessoa. Você é pedra viva. Se você é pedra viva, o que está em ti pega nela. O que está em você pega naquele que está do lado. Porque você é pedra viva. Começa a profetizar sobre essa pessoa agora. Começa a edificar a vida dela. Começa a dizer: Senhor é contigo. Deus vai mudar o que tem que ser mudado. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara. Quantos precisam de algo extraordinário de Deus que aconteça nessas 3 semanas? Quantos precisam? Você precisa? Vem aqui na frente comigo. Eu vou estar ungindo você. Junto com os líderes aqui, eu vou estar orando contigo. 3 semanas. Se você crer, coisas extraordinárias vão acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só quem crê nisso.